Ela ficou arrasada porque ele tava um fiapo, os pés todos sangrando. E ele não sentia dor. Ele foi pego na rodovia federal. Se ele foi pego na rodovia federal, agora eu entendo porque de vez em quando ele apareceu em Recife. É porque ele foi encaminhado pro hospital de lá. Não, mas também ele podia ter ido andando. Porque... Isso é uma característica muito grande. Esses grandes andarilhos, não tô falando gente que vai planejadamente em coletivos por exemplo, para santuários, mas sabe quando você está andando na estrada, de repente vê uma pessoa, esquizofrênicos crônicos, pegarem a estrada e caminhar, eles ficam, você nota assim, o cabelo, as roupas, totalmente sem qualquer cuidado, autocuidado, e você vê aquelas pessoas andam, às vezes sangra o pé e eles não sentem. Eles têm uma coisa, é como se eles perseguissem um objetivo e é como se não sentissem dor, é como se... eu tive um paciente novo que ele andou do Rio de Janeiro a Resende. Caramba. É muita coisa. É 2 horas de carro, 2 horas e meia. 2 horas e meia de carro. E ele ia indo, ele estava em estado psicótico, ele ia indo e chegou um ponto que a roupa vai se desfazendo. Imagina, subir a Serra das Araras andando, né? Nossa, o cabelo totalmente... chegou uma hora que ele não tinha mais sapato. Eu não sei se pegaram, não sei se ele tirou, não sei. Então, quando ele foi encontrado, ele começou a andar em propriedades, né? E propriedades rurais mesmo. Aí teve um cara que deu tiro, não sei o quê, papapá, e um outro chegou, olhou, falou assim, você não tá bem. De onde você vem? Acolheu, tá? E aí conseguiu que ele falasse o telefone. Era telefone fixo na época, da mãe. E a mãe pegou um carro e foi lá. Quando ela chegou, ela ficou arrasada, porque ele tava um fiapo, imagina, andando, os pés todos sangrando. E ele não sentia dor. Para você ver que é uma alteração muito grande. Então, quando... não tô fazendo uma comparação similar. Quando o Gerson não recua diante da leoa, é parecido com esse paciente que ele caminhava, o pé sangrando e ele não sentia. Quando é uma doença tão grave que você desconecta coisas básicas, essenciais, instintos essenciais de sobrevivência. Então, me lembro, assim, foi um paciente muito difícil, mas diferente do Gerson, era um paciente que tinha acolhimento familiar, os pais eram separados, ele tinha uma irmã, todo mundo se reuniu, ele fazia medicação no início, a gente teve que internar, a gente internou depois que a gente estabilizou, ele saiu de lá com todo mundo tendo esse compromisso. Que legal que ele conseguiu, né? Foi muito legal. Mas o problema é que nem todo mundo consegue. E como que as pessoas, né, quem tá vendo o Inverso hoje, que às vezes passa despercebido, né, esses louquinhos, esses malucos, igual são taxados por aí. De forma muito pejorativa, muito pejorativa, né? Então, feia, como né? que a gente faz pra reconhecer quando essas pessoas precisam de ajuda e, principal, Olha, como que a gente faz, né? É muito berrante o quadro. Aí você vai falar, mas você é médico, é simples. Mas não é. Uma criança percebe que tem alguma coisa errada. Sim. Você está andando na rua com uma criança e alguém em surto psicótico começa a falar sozinho, começa a gesticular, começa a berrar, começa a ter uma postura esquisita, a criança mesmo olha. É impressionante que isso já aconteceu com sobrinhos meus do tipo, o que está acontecendo ali, tia? Né? Porque, assim, chama atenção. E não é achar que é uma piada, não é engraçado. Não é engraçado, isso, é triste. É triste. Porque, assim, hoje é um grande desafio. Porque, por exemplo, o que aconteceu lá em BH, você chama a polícia, mas a polícia vai levar para onde? Para um hospital, o hospital vai encaminhar para um setor psiquiátrico que vai encaminhar para o CAPS. Agora, o CAPS é o tratamento que você vai ter para maioria absoluta dos pacientes psiquiátricos, que são ambulatoriais, mas não para casos graves de psicose.
Não Entendi. terá. E o que falta pro Brasil fazer isso? Eu acho que, infelizmente, a gente tem que... Infelizmente, o Gerson precisou morrer, porque todo mundo ficou falando, mata a Lioa, eu não sei o quê, é responsabilidade do zoológico, fecha o zoológico, mata a Lioa, observa... Eu olhei e falei, gente, a primeira coisa que me veio foi assim, um cara com uma doença grave, que antes da lei antimanicomial, teria um hospital para ir e depois teria Um suporte um pra isso? suporte, porque um caso do Gerson sem nenhuma estrutura, vamos supor, se tudo estivesse funcionando, não estou dizendo que funciona super bem, mas ele seria internado, aí na internação, diagnóstico firmado, faz-se o esquema terapêutico, que já tinha que se pensar no esquema terapêutico que não fosse de oral, porque Ele não tem não consciência. tem, Não tem como. ele pararia de tomar, para quê? Eu tô bem, não preciso tomar. De novo, Você né? tá Aquela onde? Na casa agnostasia lá, minha fala avó. que não tem nada, né? Exatamente. Então, assim, um esquema de medicação de depósito, que a gente chama, que é esse que vai ser dado. Como ele é muito grave, aqui no Brasil, em geral, a gente só tem o mensal. Essas medicações mensais. Tem vários lugares do SUS que fornecem. Apesar de ser um custo alto, é fornecido em casos graves assim. Então, poderia organizar de ter um lugar fixo onde aquela medicação fosse dada a ele. Esperar que ele fosse tomar espontaneamente seria ingenuidade. Então, é aquilo, né? Quando a gente olha, a culpa não foi nem do zoológico, nem da pessoa, nem do Gerson, né? Foi o sistema que não deu um diagnóstico para ele com 7 anos. Eu acho que falhou, redondamente. Eu acho que falhou quando ele fez 18 anos, como se fosse um abrigo comum, rua, porque dentro do abrigo ele também não estava bem, ele estava mais protegido. Mas Sim. ele também não estava bem porque toda vez que ele saía, ele arrumava uma confusão, ia Pra para a voltar. polícia, voltava para o abrigo, a ponto dele fazer pequenos delitos para ser preso, porque Pra se ficar lá sentia dentro. mais seguro dentro da cadeia. Então, é aquilo, né? Aos 10 anos não medicou, aos 17 anos Primeiro, não foi diagnosticado. não foi medicado. Aí é impossível ser medicado corretamente. Sem um diagnóstico, Mesmo né? que fosse corretamente, não basta ser corretamente para um indivíduo que não tem família, que não tem estrutura. Onde está a estrutura hospitalar Que o Gerson precisava, que né? precisava? Às vezes é aquilo, a gente E talvez precisaria pra criar, sempre. né? Até E talvez pra uma espécie de lei, né? Pra mudar isso, movimenta, talvez. Para poder, não estou dizendo a lei antimanicomial teve seu valor, tem seu valor. Agora, ela tem que dar conta daqueles que não estão dentro dessa lei, que não estão sendo assistidos por essa lei. A coisa mais que dá para a gente falar sobre esse caso, que ele revela os buracos terapêuticos e de ineficiência da psiquiatria para casos graves no nosso país. Revela, é escancarado. Da psiquiatria ou do sistema, assim, em si? Do sistema, e dentro desse sistema tem a psiquiatria. Porque o que Entendi. adianta? Tipo assim, você faz, vamos supor, houve muitas falhas, mas você faz um diagnóstico, você vê que aquilo é um caso grave, você precisa de uma assistência integral. E muitas vezes, como ele não tinha estrutura familiar, nada, ele precisaria de uma residência assistida. E não Talvez tem essa pro resto da assistência vida. assistida, né? Não tem. E também um tratamento que garantisse que ele estava sendo medicado. Porque não adianta eu pegar, tá aqui, eu te dou uma caixa de remédio. Ele pode tomar tudo de uma vez e morrer. Ou então, ele pode ser... Não, esse paciente responde a esse comprimido. Mas esse comprimido ele não vai tomar. Não vai. Porque faz parte da natureza da doença dele. De novo, é aquilo, ele não sabe que ele tem essa doença. Ele não né? sabe. Então, eu acho assim, é uma hora para a gente parar. O que faremos com esses pacientes que, com o término do manicômio judiciário, o que faremos com essas pessoas? Elas estão nas ruas, correndo risco de vida e também colocando pessoas em risco. O que vai ser feito? Entendi. Isso é... Porque, assim, outros gestos estão por aí. Quantos mais vão precisar, né, pra mudar as coisas? E tem, porque quando ia acabar, ia começar a fechar os hospitais, foi dito o que vai ser feito, qual alternativa para se criar
para as pessoas que realmente precisam de uma internação. E se a gente for pensar, né, ou muito maior. pegando daquele episódio que você teve com o Pimentel lá, o 20, são dois lados da mesma moeda, da mesma moeda. Tem um lado do Gerson e essas pessoas que têm esquizofrenia que não sabem, né, e tudo. E tem do outro lado aqueles psicopatas também, né, que foram, né, sentenciados a hospitais psiquiátricos e tudo, e também estão aí fora, né? Sim. Nós temos um problema. Isso é um grave problema. E por que ninguém tá falando disso? Boa pergunta. Por que ninguém está falando disso? Porque talvez isso não gere lucro, isso gera cidadania. Entendi. Isso mostra o quanto uma sociedade evoluída, como ela trata os mais frágeis e não os mais fortes. Isso não gera lucro, mas isso gera uma falta de responsabilidade absurda. Do jeito que tá, vai ter muito mais Gersons. Se não tiver uma ementa, alguma coisa para... Alguma coisa tem que ser feita. Entendi. Então, para quem eu acho que a gente vive hoje num país que a gente só está querendo saber se de um lado ou de outro, e a gente está deixando de construir cidadania que vale para todo mundo. Porque não é sobre o Gerson, é sobre como nós nos portamos frente a casos como o Gerson, que pode ver, sai na rua. Tem muitos esquizofrênicos crônicos aí. A maior dificuldade de um TDAH na vida em geral depende, porque assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. Aproveite que o curso está em uma condição incrível. Conheça o curso agora mesmo.